do Renato, Luiz Gonzaga, nosso secretário, tendo o quórum já suficiente, né, 2h10, vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal. Eu pediria ao Luiz Gonzaga, por favor, que procedesse à leitura da última reunião nossa. Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia. Ata da terceira reunião ordinária de 2018. Aos 10 dias do mês de maio de 2018, às 14 horas, no recinto do plenário da Câmara Municipal de Itajubá, deu-se início à terceira reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Encontravam-se presentes os vereadores Antônio Raimundo Santi, presidente da comissão, Renato Nascimento de Moraes, relator, e o membro vereador José Vladimir dos Santos. Ao abrir a reunião, o senhor presidente solicitou a leitura das atas da primeira e segunda reuniões ordinárias realizadas, respectivamente, nos dias 15 de março e 5 de abril de 2018. Após leitura e discussão, as atas foram aprovadas por unanimidade dos membros da comissão. Em seguida, o presidente esclareceu o mal-entendido sobre o convite encaminhado ao secretário municipal de Agricultura para participar da reunião dessa comissão. O vereador Vladimir também se manifestou sobre este assunto. Sobre a visita da comissão ao observatório do LNA, instalado no Pico dos Dias, na cidade de Brasópolis, o presidente esclareceu que, primeiramente, está aguardando o agendamento da visita à INCIT e depois irá agendar a visita ao observatório. O vereador Renato de Moraes sugeriu que todas as visitas fossem feitas primeiramente pelos membros da comissão e, posteriormente, estendido aos demais vereadores. O vereador Vladimir concordou com a sugestão, o que foi acatado pelo presidente. Em seguida, o presidente teceu comentários sobre a última visita do secretário municipal de Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia nesta comissão, no dia 15 de março deste ano. Disse que o secretário falou sobre as atividades de sua secretaria em 2017, sobre o planejamento para 2018, mas ele não teceu comentários sobre a terceirização de serviços na secretaria. Por isso, sugeriu aos membros da comissão o envio de 2 requerimentos ao secretário a respeito do programa de manutenção de atividades da Secretaria de Indústria e Comércio, solicitando informações sobre o que foi gasto com o serviço de terceiros nessa rubrica neste ano até a presente data. E também sobre o que se pretende gastar com os serviços terceirizados até o final de 2018. Da mesma forma, essa secretaria também contempla ficha orçamentária para despesas com o Programa de Desenvolvimento Econômico de Itajubá. Neste programa, a Prefeitura utiliza serviços de terceiros na ficha de número 153, contratação de empresas, pessoa jurídica. Como o secretário também não citou o que está sendo contratado por essa ficha, faz necessário encaminhar outro requerimento nos mesmos moldes, solicitando informações sobre essas despesas relativas ao exercício de 2018 até a presente data e sobre o que se pretende gastar até o final do ano. Os encaminhamentos dos citados requerimentos foram aprovados por unanimidade. Em seguida, falou da necessidade da interação das secretarias de Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia com as demais secretarias. Disse que se propõe a fazer um estudo sobre quais seriam essas interações e, aos poucos, após discussão com os membros da comissão, esses estudos seriam transformados em sugestões e encaminhados em forma de indicações ao secretário. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Finalmente, falou sobre o evento a ser realizado nessa data, sobre as startups, evento este organizado pela Inovai, Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo.
fez breve leitura da programação, ressaltando a importância desse evento para o nosso município. Solicitou ao Departamento de Comunicação para estender o convite desse evento aos demais vereadores, caso isso ainda não foi feito. O vereador Renato também falou sobre o evento das startups, citando os parceiros que estão participando da organização mesmo. Entretanto, diz que se sente falta da presença dessa comissão, também na condição de parceira, representando a Câmara Municipal, em razão de se tratar de assunto inerente às atribuições da comissão. O vereador Vladimir, no uso da palavra, assim como o vereador Renato, também solicitou ao presidente que as visitas fossem agendadas nos mesmos dias e horários reservados para as reuniões dessa comissão. Ao final, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E eu, Luiz Gonzaga Costa, lavei a presente ata, que tem como parte integrante a gravação em áudio e vídeo, a qual se encontra arquivada nessa casa. Em 10 de maio de 2018, assinam os vereadores Antônio Raimundo Santos, Renato Nascimento de Moraes e José Vladimir dos Santos. Obrigado, vereador Renato. A ata, podemos aprová-la? Aprovada. Gostaria de falar um pouco sobre alguns atos. Exatamente com relação à visita. Nós, da comissão, efetuamos a visita à INCIT, né, vereador? Eu pergunto ao senhor, eu sugeriu que a gente fizesse a visita realmente de membros da comissão, para depois verificar se demais vereadores, né? Nós fizemos, aí eu pergunto, o senhor achou interessante, sugerimos para a mesa analisar a possibilidade de agendar a visita para os demais vereadores? Não? Qual a sua opinião? Muito boa tarde, vereador Antônio Raimundo Santos, presidente dessa comissão. Eu preciso dizer que gostei bastante da nossa visita à INCIT. Importante essa comissão estar presente, né, nos personagens do nosso ecossistema tecnológico. E foi muito importante poder conversar com o Maurício, né, presidente também da Inovai, onde ele pôde explicar e nos falar um pouco sobre o trabalho, não apenas da INCIT, mas também da Inovai. Talvez uma visita desses vereadores à INCIT seria interessante para conhecer não apenas a estrutura e o trabalho da INCIT, mas também as empresas que estão incubadas, né? Nós não tivemos, na ocasião, a oportunidade de conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos por meio das empresas que estão incubadas atualmente na INCIT. Então, talvez uma visita por todos os vereadores nessa casa seria interessante, havendo a possibilidade de conhecer as empresas que estão incubadas, os projetos que estão em andamento e conhecer todo o trabalho que está sendo gerado, né, pelos envolvidos na incubadora. Aí, nesse caso, a gente faria uma indicação para a mesa, para analisar? Eu acredito que talvez, antes de fazer a indicação para a mesa, seria interessante um contato com o Maurício ou com, né, a direção da INCIT, para ver a possibilidade de receber os vereadores lá, a Câmara, para conhecer também as empresas, né? Se existir essa abertura, essa possibilidade, aí então acho que seria conveniente nós fazermos a indicação para a mesa. Perfeito, está entendido. Então, nós vamos fazer o contato com o Maurício, verificar se é viável pela INCIT, né? E aí, se for, aí nós prepararíamos a indicação e enviaríamos da nossa comissão para a mesa diretora. Eu comprometo de fazer esse contato com o gerente da INCIT. Com relação à visita ao LNA, eu, na ocasião, até expliquei, a minha neta esteve
visita lá há 2 meses com um grupo de alunos do colégio onde ela estuda e aconteceu que não puderam ver nada em função da neblina ao redor do LNA. E agora esse período também é um período complicado, né? A gente, à noite, vem a neblina e, pela manhã, ainda eu costumo acompanhar programa de rádio aqui, até do nosso colega, na Rádio Jovem, e sempre ele está comentando, inclusive hoje comentou também, a questão da neblina ali na várzea, vindo de Piranguçu para cá. Então, eu aconselho que a gente espere um pouco mais, né, o período de verão, para analisar essa situação. Tudo bem? Agora, eu também fiquei de verificar a interação da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia com as demais secretarias da Prefeitura Municipal, a interação para nós, mediante essa interação, analisarmos sugestões, indicações que a nossa própria comissão poderia fazer, no intuito de colaborar com desenvolvimento de projetos ou atividades da própria secretaria com as demais do município, em benefício da ciência e tecnologia e do desenvolvimento como um todo, internamente na prefeitura, que é uma coisa que é muito importante. Às vezes, você vê uma escola fazendo a experiência e tal, e poderia, no caso, mediante uma interação da própria secretaria com a escola, difundir isso para as demais escolas ou até mesmo para a comunidade itajubense através de uma expansão do projeto de uma determinada escola para o Teatro Municipal, que seria assim um ganho muito grande para toda a comunidade. Então, esse é um exemplo que eu dei e que tem outras atividades que pode uma determinada secretaria estar fazendo ou avançando e falta o conhecimento das demais, porque são muitas, são N secretarias, né? Então, é interessante a gente fazer uma análise assim, simples de que tipo de interação que deve ocorrer, o que pode, nós temos uma ideia de ser feito e enviarmos sugestão, porque, de repente, estaremos colaborando e muito a inovação na administração municipal. Então, isso, eu estou já fazendo algumas análises em casa, mas ainda não concluí. Assim que concluir, nós vamos marcar uma reunião para conversarmos a respeito. Ok. Senhor presidente, se o senhor me permite, 2 coisinhas. Com relação à visita ao laboratório, lá em Brasópolis, eu até sugiro que o senhor entrar em contato com algum físico lá no laboratório, até porque me parece que as visitas lá, se fosse exatamente para não só visitar, ter alguma leitura de ácido, as coisas assim, interessante é agora no mês de julho, porque o céu é mais límpido, né? Esse é o meu receio, porque ela esteve lá há 2 meses e não conseguiram sequer adentrar. Porque, sabe o que acontece? No final do ano tem muita chuva, aí o céu sempre está nublado. Aí é mais complicado. Nessa época do frio, parece que o céu, mas se passar uma semana sem chuva assim, não tem essa neblina aí, sabe? Acho que parece que consegue. Mas eles têm as datas já boas de visita, né? Então, seria interessante nesse caso. Dando última forma, nós vamos fazer um contato. Eles têm essas datas verificar melhores. melhor com eles, que eles Isso, são as pessoas. Porque final de ano chove muito, o céu está sempre nublado. Outra coisa que eu falar para o senhor é o seguinte: na reunião passada, o senhor teceu comentários a respeito daquele envio de convite, aquele problema que deu, e que o senhor teria tomado a decisão dos convites, então, a partir de então, ser remetidos pelo próprio gabinete. Eu ia pedir para o senhor não fazer isso. Os contatos pelo gabinete. Contato, porque o que acontece? Nós
temos um prazo no último convite, assim, há uns 15 dias, e entramos com o pedido e foi feito o convite e não houve um pronunciamento se o secretário aceitou ou não o convite, Sim. se viria ou não. E aí, como nos entendimentos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, normalmente há esse entrosamento, ele recebendo lá, ele liga para cá e vice-versa, o secretário de Agricultura não fez esse contato. Então, nós ficamos sem saber se ele viria ou não. Aí, como não tivemos esse retorno, aí ficou, nós simplesmente nem agendamos a reunião para a data. Eu Muito entendi. bem. Aí ele chegou, ele veio aqui. E aí nós fomos, inclusive, procurar na Secretaria Legislativa se ele havia feito contato com a Secretaria. Não havia. Aí fomos informados que o contato deveria ser de nossa parte. Não foi isso, não. Não, então informaram errado, senhor. Aí, não, tudo bem, nós faremos, então, os contatos e depois... Peraí. O convite foi enviado, o requerimento foi enviado pela Secretaria, conforme é feito com todos, né? O que aconteceu foi o seguinte, até aquele acontecimento, nós não estávamos pedindo confirmação do próprio texto do convite, porque aconteceu exatamente o que o senhor falou. Depois que envia o convite, geralmente eles entram em contato com a comissão, com o vereador da comissão e tal. Isso estava acontecendo normal e nós não atinamos de colocar ali pedindo o retorno. Então, todos os convites agora, a partir de requerimentos que passam aqui pelo plenário, nós estamos enviando, quem está cuidando disso é a servidora Thaisa, nós estamos enviando e pedindo confirmação dessa vinda ou não, justamente para não acontecer mais o que aconteceu. Mas por que eu peço que mantenha pela secretaria? Pelo seguinte, porque nós criamos uma norma aqui para que a gente tenha o trabalho da comissão. A comissão é um órgão importantíssimo dentro da Câmara e, como tal, tem que ser tratada de maneira igual todas elas. Então, e tudo controlado, bem controlado nessa questão. Então, são as atas, o arquivo das atas, atas eletrônicas, dos visitantes que vêm aqui, folha de presença, tal. Nós temos que ter tudo guardado e amanhã pode servir para alguma pesquisa. Então, temos que ter esse controle. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, que todos os convites, partindo da comissão, fosse deliberado primeiramente aqui, como foi aqui. Isso já acontece mesmo. É que tinha comissão que não fazia assim, agora está fazendo. Então, após a deliberação no âmbito da comissão, imediatamente, naquele dia mesmo, a comissão já faz um requerimento para que o convite seja expedido. Esse requerimento vai ser lido na próxima segunda-feira seguinte. Requerimento simples, é um vídeo plenário, que já veio aqui. Aí virou requerimento, o requerimento é lido na segunda, na terça é enviado normalmente, e agora com esse controle aí de resposta, pedindo então a resposta. O que pode acontecer, e às vezes o convite não é para membros da prefeitura, e às vezes a gente nem sabe onde é. Aí, neste caso, a Thaisa pede auxílio à assessoria do vereador para a entrega. Só nesses casos, a prefeitura não precisa. Quando é um caso que não sabe aonde que é, tal, endereço, essas coisas assim. Mas fora disso, mas mesmo assim, os ofícios saem todos de lá, pelo controle dos requerimentos. Por quê? Porque nós, não sei se o senhor percebeu, a partir do momento que a Thaisa voltou para a secretaria, fiz uma reunião com ela, nós decidimos o seguinte, que lá no processo legislativo, lá no processo de gestão legislativa do computador, fica tudo registrado os requerimentos lá. Nós, na medida do possível, estamos colocando as respostas também, que lá tem um campo para resposta.
Quando as respostas chegam, nós estamos colocando a resposta lá. Quando é uma resposta pequena, ela está escaneando, colocando a resposta e tal. Então, a pessoa vai ter o requerimento e também vai poder ter a resposta quando ela chega, com relação aos requerimentos. Isso já está acontecendo. Então, esse controle, nós queríamos ter, assim, a liberdade de ter ele em nossas mãos de maneira completa, para que amanhã, se eu tiver alguma pesquisa, alguma coisa, está fácil de fazer. Por isso que eu peço, o senhor, se puder trabalhar dessa forma, tudo bem. Não, nós, na comissão nossa aqui, toda decisão de enviar uma indicação passa pela comissão. Sim. Que é o certo. Toda decisão de um requerimento passa pela comissão, ou seja, o presidente não faz nada sem antes passar aqui no crivo dos membros da comissão. É importante que eles tenham conhecimento, né? Mesmo porque a discussão aqui amplia o leque, acrescenta, né? Então, tudo, nada é feito sem passar por aqui. Muito bem. Agora, esse caso específico lá também foi discutido aqui. Nós vimos que a Secretaria de Agricultura ela tem uma parte de desenvolvimento econômico que faz parte da nossa comissão. Tanto é que eles fazem até aquela feira, eles são responsáveis pelas feiras de uma maneira geral, ou seja, pelo desenvolvimento econômico do município através do segmento agricultura. Então, aí nós tínhamos intenção de convidá-lo, uma vez que tinha no orçamento dele lá também essa ficha. Muito bem. Só que aconteceu esse imprevisto. Aí, no dia eu não estava presente, a minha assessora falou, olha, ficou aqui uma situação constrangedora que o secretário chegou e ficou bravo aqui. Ele ficou... É bom isso? Ele ficou nervoso e começou a falar que era falta de respeito e tal. Inclusive, ele publicou nas redes sociais. Sim. Os vereadores cobram e tal, mas não tem, na hora que vem, não tem satisfação. E, na ocasião, ela, presente a sua pessoa e do secretário, ela me relatou que foi falado, não, o gabinete que deveria, então, acompanhar isso aí e tal. A diretoria legislativa não tem esse acompanhamento. Aí falou, não, já que não tem, então nós vamos fazer. Não tinha mesmo. Então, aí, mas agora o senhor está dizendo que foi formalizado. Aí eu entendo, então, que fechou o circuito. Mas aí, fechando o circuito, aí está sob controle, nós ficamos mais tranquilos. O que nós acrescentamos, o que nós acrescentamos no trabalho, senhor presidente, é o seguinte, é que pedindo o retorno, esse pedido não tinha no ofício. Até então, quando não tinha o pedido de retorno, muitas vezes o secretário entrava diretamente em contato com o próprio vereador que convidou. Então, nós estamos... Agora, quando nós pedimos retorno, então, certamente teria como ele não vir sem antes dar o retorno, exatamente. Sim ou não. Então, aí fechou o circuito. Eu acho que fechou o circuito dessa forma. Então, porque ele aconteceu a seguinte coisa, o secretário. O ano passado, nós agendamos, o convidamos, foi feito o requerimento, foi a ele e tal, ele não compareceu, ele não veio. Tudo bem. Aí não existia essa questão também, esse fechamento, ele não compareceu. Posteriormente, uma data, eu acredito assim, uns 20 dias após, eu encontrei com ele na rua e ele veio justificar para mim, teve um problema lá na prefeitura, eu recebi os seus convites, já havia passado, eu não fui, eu digo, não tem problema, secretário, essas questões ocorrem mesmo, porque ele falou, a minha secretaria está funcionando lá na casa do agricultor, não sei o quê, e não enviaram para mim, ficou perdido. Está a presença do vereador Vladimir. Vereador, boa tarde.
Aí eu falei, não, secretário, não tem problema não, nós vamos agendar uma outra data, nós teremos o prazer de recebê-lo lá. Tal. E assim ficou. Passou. Agora teve esse problema com o próprio secretário, quer dizer, entendeu? Aí a gente fica apreensivo. Mas tudo bem, fechou o circuito, agora nós vamos, nos nossos requerimentos, ter o cuidado de já, no próprio requerimento, eu não sei se nós fazemos pedido com confirmação ou se a secretaria, no ofício, pede a confirmação. Nós temos feito no ofício. Então, Dia tudo do bem. retorno. Aí fechou aí essa questão, mas está tranquilo. Tá certo. Vamos tocar. Bom, agora, para hoje, para a reunião de hoje, rapidamente, né, nós temos um parecer da nossa comissão, é o parecer de mérito, né, ao projeto de lei 4.312/2018. Esse projeto, o objetivo dele é autorizar o Executivo a conceder prorrogação de prazo de conclusão das obras de implantação da unidade industrial do Laboratório de Ensaios e Testes Elétricos no município de Itajubá, pelo SENAI, DR Minas Gerais. Então, o nosso relator já fez o parecer do relator. Eu vou pedir ao Renato para que proceda, então, a leitura do parecer, e aí, se tiver alguma dúvida, o vereador Vladimir ou eu, a gente pode tirar para ver se nós aprovamos ou não o parecer do relator. Por favor, Renato. Comissão de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, parecer do relator ao projeto de lei 4312 de 2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4.312 de 2018, de autoria do senhor prefeito, que autoriza o Executivo a conceder prorrogação de prazo de conclusão das obras de implantação da unidade industrial do Laboratório de Ensaios e Testes Elétricos no município de Itajubá pelo SENAI. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise, nos termos do disposto no regimento interno dessa Casa Legislativa. Como consta na justificativa, o projeto está sendo apresentado em atenção à adequação do cronograma das obras de implantação da unidade industrial do Laboratório de Ensaios e Testes Elétricos no município de Itajubá, adequando as mudanças ocorridas no orçamento e reestruturação do SENAI. Parecer do relator. Cabe ressaltar que a implantação da unidade industrial do laboratório teve a sua obra começada em janeiro de 2015 e será concluído em 2020. E estará entre os 10 maiores do mundo. Observamos que o complexo será avançado na pesquisa e desenvolvimento dos novos equipamentos, utilizando para isso, principalmente, o laboratório de alta potência. Compreendemos a necessidade da prorrogação do prazo para a conclusão das obras devido à infraestrutura e complexidade do laboratório. Ficam demonstradas, assim, a efetiva necessidade, conveniência, relevância e oportunidade da matéria tratada e constata-se que a medida corresponde às exigências do mérito, estando em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 4.312 de 2018. É a nossa análise, Câmara Municipal de Itajubá, 18 de julho de 2018. Renato Nascimento de Moraes, relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Ciência, Comércio e Tecnologia. Muito obrigado. Vereador Vladimir, o projeto de lei 4312, ele está prevendo no artigo 2º dele, o prazo da prorrogação previsto passa a contar após o término do prazo inicialmente previsto de 5 anos, estendendo-se, portanto, até 26 de novembro de 2022. Então, o prazo vai passar para 26 de novembro de 2022. Esse é o prazo. Ok? Com relação ao parecer do relator, tudo bem? Então, podemos aprová-lo?
Tá bom. Eu tive uma informação com relação ao laboratório, até que me preocupou. Eu resolvi, com a aquiescência dos vereadores, trazer aqui. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas muito me preocupou. A FIENG mudou a diretoria, houve uma troca da diretoria. E aí foi publicado no jornal, publicação em 4/6/2018, esse mês ainda. FIENG, nova FIENG. A troca de diretoria está mudando a FIENG muito mais que o esperado. A sucessão na maior entidade empresarial do Estado não teve disputa, com a eleição de uma chapa única liderada pela oposição e apoiada pela situação. Mas, na prática, o grupo que ascendeu ao comando vai varrendo o anterior. O novo presidente, Flávio Roscoe, assumiu com um organograma amplamente renovado. Mudaram 11 dos 15 vice-presidentes, o Conselho Fiscal, cargos de diretoria, gerências, etc. Apesar da aparente unidade, o que ocorre é uma virada de ciclo, com o fim do mando de 16 anos do grupo liderado a Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, e o início da era Roscoe, ainda uma incógnita. Aí, mais adiante, a reportagem diz o seguinte: sinais de ruptura. Uma das decisões iniciais de Roscoe, já antecipada a jornalistas, é romper o acordo do SENAC mineiro com a Confederação Nacional da Indústria para construção de laboratório de alta tecnologia em Itajubá. As obras foram anunciadas por seu patrono, Robson Andrade, durante a posse de Roscoe. Robson era o presidente anterior. Mas a nova cúpula da FIENG resolveu retirar o apoio ao projeto, que custa mais de 1 bilhão e beneficiaria poucas empresas. Além disso, a nova direção da FIENG não quis manter Robson como seu representante na Confederação Nacional da Indústria, o que deixa ele, Robson, em posição vulnerável na presidência da entidade nacional, já que um dos requisitos para o seu cargo é representar uma federação estadual. O presidente da Confederação Nacional, ele tem que, obviamente, ser o representante de uma confederação estadual. E aí a Confederação Estadual não está dando essa atribuição ao Robson, quer dizer, ele foi enfraquecido, talvez seja substituído por outro. E ele que é o mentor desse projeto do laboratório. Então, a gente tem que acompanhar os acontecimentos aí. Infelizmente, é uma notícia triste, mas está publicada no jornal do dia 4/6/2018. Agora, a nossa parte, quer dizer, a parte do município em prorrogar o prazo, atendendo uma solicitação anterior do Robson, ela é notadamente, né, importante, porque para nós, município de Itajubá e região, é um laboratório que trará grandes benefícios. Vamos aguardar os acontecimentos. Está aprovado. Viu, presidente? Oi. É só para entender, então, quer dizer que essa decisão aí, ela vai afetar diretamente aqui em Itajubá? Exatamente. E o Robson era... Era o antigo presidente que trabalhou tudo para o laboratório vir para cá. Entendi. É preocupante mesmo, né? Preocupante. Mudou tudo, toda a direção. Toda a direção. Extremamente preocupante. Vamos ver os próximos fatos aí, né? Vamos acompanhar os próximos passos. Bom, feitas essas considerações, agora nós temos um outro assunto, e, como os senhores assinaram lá com o presidente, foi um requerimento à Prefeitura
pedindo cópia do contrato de prestação de serviço por terceiros da Secretaria, conforme uma ficha 135, que é uma ficha de despesa daquela secretaria. E um relatório circunstanciado das ações e atividades desenvolvidas em 2018 pela empresa e previsão de ações para 2018. E acabou que esses dois itens ficaram prejudicados. Ele não mandou a relação de ações, porque os dois contratos são de terceirização, mas terceirização de assuntos que não envolvem prestação de serviço em execução de projetos. E sim, um deles é um contrato com o Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais para recrutamento de estagiários. Então, existe um contrato, esse contrato é de R$1.212.000, e ele está sendo prorrogado, R$1.212.420. E ele é para recrutamento de estagiários. E aí, esse contrato é de até R$1.212.000. Portanto, de acordo com a necessidade da prefeitura, ela admite mais estagiários ou menos estagiários, não pode ultrapassar o limite. Eu chamo a atenção que eu fiquei assim apreensivo, porque está numa dotação orçamentária da secretaria, cujo valor orçado para essa dotação é muito inferior em relação ao valor do contrato. Mas eu penso que deve estar sendo gerido de acordo com a ficha, que não pode ultrapassar o limite da ficha. E me assustou também que o contrato ele é maior do que o orçamento da própria secretaria. O orçamento da secretaria, eu coloquei aqui atrás, só para os senhores terem conhecimento, um resumo lá, a última folha. A última folha. Aí está lá, secretaria é o item 6, Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O orçamento para 2018 é R$1.165.000, orçamento de toda a secretaria. E o contrato de estagiário tinha R$1.212.000, quer dizer, se a prefeitura contratar todo estagiário, ultrapassa até o orçamento da própria secretaria. Isso me assustou. Mas, por outro lado, esse contrato será de até, né? De R$1.200.000. E aí, eu quero crer que a secretaria está administrando dentro do valor que ela tem lá de em torno de R$500.000. Essa observação é que eu gostaria de fazer, porque não tem um item 2, que seria um relatório circunstanciado das ações e atividades já desenvolvidas e a ser desenvolvidas em 2018, uma vez que é contrato de estagiário. E estagiário, dificilmente, a secretaria vai ter um programa de trabalho até o final do ano, que seria importante nós tomarmos conhecimento. É para as atividades já comuns da secretaria. O outro contrato também não tem condições de dizer para nós o que foi executado e o que vai ser executado, assim, em termos relevantes, porque é um contrato com a empresa Copsul Limitada, para tirar reproduções, e Xerox e outras coisas mais. Então, aí os outros dois itens do nosso requerimento ficaram prejudicados, mas é importante aí para nós termos ações, né, com relação ao gasto do dinheiro público. E ele mandou uma relação de estagiários hoje lá que estão trabalhando normal. Foi enviada, o penúltimo, olha aí, a relação dos estagiários hoje, geridos por aquele contrato. Tá bom, senhores? Com isso, eu penso que fica uma cópia para cada vereador aí, para tomar conhecimento. Qualquer dúvida, qualquer coisa,
os senhores, então, farão as perguntas necessárias ao secretário, mas parece que não tem mais relação. Né? Mais alguma coisa, relator? Bom, senhor presidente, eu gostaria assim, de fazer uma colocação aqui à comissão. Eu gostaria de propor um trabalho em conjunto dos vereadores dessa comissão para um projeto de lei para criar um concurso de empreendedores do ano. Eu procurei no acervo dessa casa e não encontrei alguma lei desse tema. Se houver, eu até peço desculpas aqui, vereador, porque eu não encontrei alguma coisa que falasse sobre o assunto. Então, eu gostaria de deixar aqui, para que o senhor apreciasse aqui, uma minuta de um projeto de lei. Depois eu também vou deixar uma cópia com o vereador Vladimir Bananeiro. E talvez, se for viável, nós possamos fazer conjuntamente, por essa comissão, um projeto de lei para criar um concurso Empreendedores do Ano, para reconhecer empreendedores da cidade que tenham feito de maneira relevante algum projeto que revele o seu espírito empreendedor, e também a microempreendedor individual que tenha se destacado por suas atividades empreendedoras. Então, só para conhecimento aqui, eu quero deixar para apreciação. Muito bom, vereador. Vamos pedir ao pessoal da imprensa para tirar uma cópia já para nós? Mais uma. Esse aqui o senhor tem cópia lá? Tem sim. Então, tirar mais uma cópia para o vereador, e essa pode ficar comigo? Pode sim. É apenas uma minuta e assim nós temos pelo menos um ponto de partida para criar um projeto dessa comissão com essa matéria. Vamos avançar, sim. A gente vai fazer o contato com a diretoria legislativa e o jurito da casa, né, para termos uma ciência. Eu prometo também fazer uma pesquisa, peço ao vereador Vladimir também, se encontrarmos, né? E aí a gente, então, possa o projeto. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Muito obrigado. Só isso. Vereador Vladimir, um homem que estava em Pouso Alegre, veio às pressas para a reunião. Senhor presidente, vereador Renato, é um prazer a gente agilizar as atividades para vir trabalhar na comissão, essa comissão que é tão bem presidida pelo senhor, e é um prazer a gente ver assim. Agora, eu queria trocar uma ideia com vocês, é interessante, né? Uma das coisas que eu fui visitar hoje está relacionada de uma forma ou de outra com a nossa comissão, empreendedorismo, outras coisas, que é aquela lei que foi aprovada de um projeto meu sobre as árvores frutíferas, aí, que tornou lei, e eu já estou correndo atrás para a gente conhecer viveiros, conhecer parceiros aqui para a nossa cidade, até mesmo as empresas estarão voltadas para esse projeto, para esse desenvolvimento, e num futuro breve, até eu estava pensando hoje não sei se a gente comentou isso na aprovação do projeto, sobre novos rumos que a cidade for tomar, que fosse colocado dentro do projeto. Por exemplo, tem uma árvore, uma zona lá que vai ser arborizada, seja a porcentagem X de árvores frutíferas. Eu vou até confirmar isso aí. Mas eu gostei muito do que eu vi lá em Pouso Alegre. Que maravilha! Pouso Alegre tem um viveiro muito bonito, e eu vou passar essa ideia para a gente aqui, para a gente ter em Itajubá também um viveiro de mudas frutíferas. Muitas qualidades de mudas. E uma outra coisa que eu tive em Pouso Alegre também hoje, que eu achei interessante, eu visitei a Câmara Municipal lá. Olha, é incrível, né? Nós precisamos dar um avanço na nossa estrutura aqui. Porque nós somos em Três Corações, é a coisa mais bonita do mundo. Fui lá em Pouso Alegre hoje, olha, valeu a pena eu ter ido lá na Câmara, que muito assim, muito aconchegante, gostei demais lá da estrutura. São experiências, apenas um dia diferente, mas que para mim foi muito produtivo hoje, e mais ainda de estar com vocês aqui na comissão agora. Vereador Vladimir, esse viveiro de
árvores frutíferas, uma coisa importante. Aí a minha sugestão para o senhor é verificar com o secretário, os dois secretários, o de Meio Ambiente e de Agricultura. Meio Ambiente, eu me lembro que ele geria um viveiro de mudas lá na Escola Agrícola, e depois passou para o IEF, um negócio assim. Enfraqueceu demais, eu tive Então, lá. mas lá no próprio horto florestal ainda tem algumas mudas de árvores, que já, na realidade já estão virando até árvores, está um pouco abandonado. Então, o horto poderia ser um espaço interessante para ter algumas mudas de árvores frutíferas. E, com relação ao plantio, seria interessante também, vereador, encaminhar, eu não sei se já foi feito isso, uma cópia do seu projeto, fazer um ofício, o senhor pode fazer um ofício, encaminhando ao CODEMA e à Secretaria de Meio Ambiente também, falando que agora é lei, né, e que apreciaria que fosse observada essa lei nos novos loteamentos do município, nas áreas, porque aí o CODEMA faz a análise do impacto no meio ambiente e propõe lá o plantio de tantas espécies, etc. E tal, e a Secretaria de Meio Ambiente ela coordena esse trabalho. Então, esse projeto é importante, está nas mãos desse pessoal também. Beleza. E para a Secretaria de Agricultura seria o caso, então, ele, não sei se ele já tomou conhecimento do projeto, eu já conversou com ele. Já passei para ele. Seria, então, um ofício para ele interagir com a Secretaria de Meio Ambiente, no sentido de atuar para que nos próximos loteamentos da cidade fosse observado o seu projeto, que são coisas, às vezes, porque são secretarias que têm ações distintas, às vezes ainda não chegaram ainda nesse trabalho de interação, né? E aí esse ofício irá despertar nesse pessoal a necessidade de preocupar com o seu projeto, que eu acho que é muito importante para o nosso município. Tá bom? É isso mesmo, muito obrigado. Nada. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada nossas reuniões dentro do nosso prazo, no máximo 1 hora.